Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai estudar sobre a desnutrição. A gente vai dar uma revisão geral sobre o que é desnutrição e vamos focar nas desnutrições graves energético-proteicas, a doença de marasmo e de Kwashiorkor. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão que está perguntando sobre a clínica do marasmo, do Kwashiorkor, sobre tratamento, sinais e por aí vai. Então, bora começar a ver o que é desnutrição. E como o próprio nome diz, a desnutrição é uma desnutrição, quando não há nutrição para o infanto, para a criança ou mesmo para adulto, que também existe. Mas vamos focar na pediatria agora. Quando eu falo de desnutrição, eu estou falando de um desbalanço, ou seja, eu não estou fornecendo o mesmo tanto que eu estou consumindo. Eu estou tendo um desequilíbrio entre necessidade e ingestão. E vale destacar que desnutrição não é só para crianças pequenas, magras. A desnutrição também serve para crianças obesas. Por definição, desnutrição é quando não tem nutrição e um desbalanço entre excesso de ingestão para baixo gasto de energia também é considerado desnutrição. Mas a gente vai focar aqui somente na desnutrição energético-proteica para baixo, quando há baixo consumo em relação às necessidades. E, falando nisso, quando a gente está falando de desnutrição, a gente tem que definir o que a gente está se referindo a baixa nutrição. Por quê? Porque para falar de desnutrição, a gente pode ter insuficiência de 3 grandes componentes. Componente energético, componente proteico e componente micro de nutrientes. Então, por exemplo, a criança ela pode estar comendo o suficiente para ela se manter ativa, mas ela pode ter um baixo consumo de vitamina B, vitamina C, vitamina D. Por conta disso, ela é uma criança que parece estar eubiótica, tudo perfeitinho, com a saúde perfeita, mas ela está com uma hipovitaminose, está com baixa nutriente. Uma criança que está consumindo bacana, proteína, mas ela não consome nada de carboidrato, ela não tem energia para poder gastar ao longo do dia. Ela tem uma deficiência energética. Ou uma criança que tem um bom consumo de carboidrato e nada de proteína. Uma criança que tem energia para gastar, mas não pode produzir nenhum processo por conta de não ter o substrato necessário para a produção de proteínas e de outros compostos no nosso organismo. Então, quando a gente fala de desnutrição, a gente tem que especificar qual componente de desnutrição a gente está falando. Uma desnutrição energética, proteica ou de micronutrientes. A gente vai focar aqui nessa aula na desnutrição energético-proteica. A desnutrição de micronutrientes, também chamada de fome oculta, vai ficar para o segundo momento. Vale destacar que durante a infância, o problema de a gente ter uma desnutrição é que a gente vai ter um déficit. Obrigatoriamente a desnutrição ela tem que cursar com um déficit no crescimento e no desenvolvimento. Justamente porque a criança ela não tem o substrato necessário para poder se formar, para poder crescer. E quanto às classificações de desnutrição, a gente vai ter vários tipos de desnutrição. E a gente vai englobar eles dentro de desnutrição do tipo primária e desnutrição do tipo secundária. E assim como qualquer outra área da clínica, a desnutrição primária e secundária advém da diferença se é de causa natural, uma causa do próprio sistema, ou se é um outro sistema que está ocasionando problema nesse sistema por diversos fatores. Mesma lógica. Primária é quando existe uma desnutrição devido ao próprio sistema digestivo, a própria má absorção, digestão ou obtenção desses nutrientes. Então aqui eu estou falando de uma desnutrição ambiental, em que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Eu estou consumindo muito pouco ou eu estou gastando muito e por conta disso eu não estou tendo nutrientes o suficiente. Na desnutrição secundária, é um sistema que está me levando a ter problemas relacionados à nutrição. Então, uma desnutrição relacionada a doenças. Por exemplo, eu tenho uma doença respiratória em que não me deixa ter uma boa absorção de oxigênio e assim eu não vou ter energia para gastar. Vamos lembrar que o nosso principal substrato para obtenção de energia é o oxigênio. Sem ele, a gente não vai ter a respiração celular e, por conta disso, mesmo tendo carboidrato, mesmo tendo açúcar, a gente não vai ter como produzir energia. Então, relacionado ao sistema respiratório. Idem para o sistema cardiológico. Eu posso ter uma doença desabsortiva que não me permite absorver nutrientes. Eu estou comendo, eu estou ingerindo, mas o meu intestino não absorve os nutrientes. Seja por uma intolerância, seja por uma doença celíaca que é específica ao glúten,
seja pela doença que for, um Crohn, qualquer outra doença que possa estar cursando com uma desabsorção. Ou ainda pode ser uma doença que está consumindo muito do meu corpo. Por exemplo, um câncer, uma síndrome da imunodeficiência adquirida, uma infecção ou infecções de repetição em que eu tenho um gasto excessivo de energia e por isso que eu tenho um desequilíbrio. Não porque eu estou consumindo pouco, mas sim porque eu estou gastando tudo que eu tenho e que eu não tenho para isso. Nessa aula a gente vai focar na desnutrição primária. Então a gente vai ver no desequilíbrio entre o consumo e a demanda. E a gente pode diferenciar essa desnutrição em 4 outros tipos de desnutrição. A desnutrição por baixo peso por estatura, a criança extremamente magra, aquela que dá para ver todos os ossos do corpo, a criança por baixa estatura por idade, a criança muito baixinha, a criança de baixo peso por idade, é a criança que não cresceu nem em altura e nem em peso, então ela é uma criança naturalmente baixinha e com baixo peso, e uma criança com déficits de nutrientes, uma criança com fome oculta. O que a gente vai focar aqui é sobretudo no baixo peso por estatura. O baixo peso por idade, a gente vê bastante na neonatologia, e o baixo peso por idade, baixa estatura por idade, perdão, a gente tem uma aula específica de baixa estatura. Então, bora falar como é que ocorre a fisiopatologia da desnutrição. Por que ela afeta todos os nossos órgãos e sistema do nosso organismo como um todo. A falta de energia, ela vai cursar mais cedo ou mais tarde em todo caso de desnutrição. E quando ela acontece, o que ela vai fazer é uma queda dos nossos níveis de glicemia. Vai cair a glicose no nosso sangue. Com isso, o nosso sistema endócrino vai tentar contrarregular. Fazendo o quê? Caindo a insulina e aumentando a ação dos hormônios contrarreguladores da glicemia. Então, aumentando o glucagon, noradrenalina e até mesmo hormônio do crescimento. Com isso, vai acontecer um processo de fornecimento de glicose para a corrente sanguínea. Tudo que eu puder quebrar, eu vou quebrar. Vou fazer a glicogenólise, a gliconeogênese, a neoglicogênese e por aí vai. Isso vai servir para tentar recompensar a insulina e a glicemia que está baixa. No entanto, a gente está com falta de nutrientes. A criança ela não vai conseguir obter essa glicemia tão cedo. Com isso, eu vou acabar consumindo tudo que eu vou ter de nutrientes, tudo que eu tenho dentro do meu corpo, a fim de repor a glicemia até não dar mais. Se eu não aumentar a ingestão, eu vou continuar consumindo até entrar em desequilíbrio total de não ter mais energia para nada. Até lá, o corpo vai dando um jeito de conseguir consumir tudo que ele tem. No entanto, mesmo que o nosso corpo ele consiga obter energia, quebrando tudo que é possível, mesmo assim a gente ainda não vai ter nutrientes. A criança está tendo uma baixa ingestão, ela está consumindo e recebendo pouco nutrientes fora do organismo. Ou seja, mesmo que eu esteja quebrando e metabolizando tudo que eu tenho, eu não vou ter nutrientes suficientes para poder repor essa glicemia exogenamente. Então, o corpo ele vai continuar metabolizando tudo que ele pode. Com isso, eu vou ter cada vez menos nutrientes dentro do nosso corpo. Por exemplo, eu vou ter baixos níveis de leptina. A leptina é produzida pelos adipócitos, pela gordura. Quanto mais gordura eu tenho, mais leptina eu produzo. E ela é um modulador extremamente importante do sistema imune. Ou seja, com pouca gordura, eu vou ter um sistema imune que vai estar mais fragilizado. O mesmo vale para fosfato. Com a baixa ingestão de nutrientes, eu vou ter baixa ingestão de fosfato. E vamos lembrar que o fosfato é o principal transportador de energia. Ele que participa lá da adenosina trifosfato, da guanosina trifosfato. Então, de todos os transportadores de energia, todos eles trabalham com base no fosfato. Sem fosfato, sem energia celular. E só isso não é ainda a pior parte da desnutrição. Por quê? Porque a desnutrição também ela leva a algumas consequências um pouco mais severas. Vamos lá. Quando a gente tem uma desnutrição, a gente vai ter um motivo. Geralmente é um baixo consumo. A pessoa não tem uma boa condição socioeconômica, ela consome muito pouco ou tem um processo de negligência muito forte associado. E com isso, a criança ela vai ter também um grande risco de ter monotonia alimentar. Isso leva a um desequilíbrio da microbiota intestinal de forma muito ruim. Por quê? Porque somente com uma ingestão de um único alimento, geralmente só arroz, só leite, só isso, só aquilo, vai levar a uma seleção muito restrita da microbiota. Ela vai ser muito restrita a aquele tipo de alimento em específico. Não só isso, mas geralmente essa população também cursa com uma grande contaminação fecal-oral.
então verminoses, e a microbiota que vai sendo ingerida, ela vai ser muito contaminada. Então todos os alimentos têm uma microbiota sobre eles, a gente vai ingerir isso. Só que nesse caso, essa microbiota que a gente está ingerindo, ela é contaminada. Não só isso, mas esse grande processo de contaminação gera inflamação. Essa grande inflamação do nosso corpo faz a produção de muito radical livre. Esses três combinados levam a um desequilíbrio da microbiota intestinal. E um desequilíbrio da microbiota intestinal leva a uma grande inflamação crônica dentro do nosso intestino. Isso tudo encadeia dentro de um quadro que a gente chama de disbiose. Não tem mais uma microbiota saudável. Essa microbiota agora ela é doente, ela é patológica, ela é disbiótica. Se não fosse suficiente, a gente também tem um problema com o nosso intestino. Por quê? Esse problema de inflamação crônica leva a um processo de fibrose, leva a um processo de degeneração da estrutura que estava lá dentro do nosso intestino. Com isso, há um achatamento das velocidades intestinais. Com o achatamento das velocidades, a gente não vai ter uma boa digestão dos alimentos e a gente vai ter uma péssima absorção deles. Isso vai me levar a uma dificuldade de digestão e de absorção, o que vai comprometer ainda mais o meu processo de desnutrição. Então percebam que na desnutrição eu não só tenho desequilíbrio energético proteico, eu tenho um processo de falta de nutrientes, de inflamação crônica no intestino, que leva à desbiose, e de uma inflamação no intestino que compromete ainda mais o processo de digestão e absorção de nutrientes. Tudo isso somado leva a um aumento da permeabilidade vascular. Eu tenho um intestino que está muito ruim, que está inflamado, com um comprometimento muito grande dele próprio. Com isso, vai ter uma translocação bacteriana. As bactérias naturalmente vão acabar indo para a corrente sanguínea, o que vai levar a uma inflamação sistêmica. Então, isso leva a um grande consumo de energia, consumo ainda maior de energia devido à inflamação, e leva a um ciclo sem fim de infecção e desnutrição. Quanto mais a criança ficar acabada, quanto mais ela ficar consumida, mais ela vai acabar se consumindo. Isso leva somente a uma piora do próprio estado nutricional dessa criança. E, obviamente, isso leva a consequências severas a todo o organismo e para toda e qualquer célula. Por quê? Porque isso leva a um grande comprometimento de todo o metabolismo celular. Eu não vou ter glicose para produzir energia, eu não tenho fosfato para produzir o ATP. Com isso, eu não vou ter energia para a célula. Qual que é o problema? Todas as nossas células possuem proteínas que são bombas. Elas são responsáveis por gerar um íon para um determinado local. Então a gente absorve muito sódio, a gente elimina muito potássio, e para tudo isso funcionar, eu preciso de energia para realizar isso. Para que eu possa manter o sódio para dentro da célula, manter o potássio para fora da célula, contra o seu mecanismo básico de transporte de íons. Só que sem energia, a bomba não funciona. Com o comprometimento das bombas, a gente vai ter alteração de troca iônica, e isso leva a consequência severa para todas as células. Eu vou ter, assim, um grande distúrbio hidroeletrolítico. Eu vou ter uma hiponatremia severa, uma hipopotassemia, uma hipercalcemia, e isso leva a consequências a todo o organismo. Por conta disso, a gente vai ter comprometimento de basicamente todo e qualquer órgão, tecido e sistema. Então, por exemplo, o sistema gastrointestinal, a gente leva o comprometimento da mobilidade intestinal, leva uma atrofia vilositária que faz com que a gente absorva e digira menos alimentos. A gente vai atrapalhar em muito a síntese de proteínas de todas as vísceras, de proteínas do sistema complemento, importantíssimo para o combate de micro-organismos. Há fatores de coagulação e deficiência, podendo levar riscos de hemorragia. A gente vai ter comprometimento de todo o sistema endocrinológico, com alterações de tudo relacionado ao metabolismo, alteração de GH, glucagon, adrenalina, insulina e por aí vai, com diminuição de insulina T3 e somatomedina C, um grande comprometimento de tanto a imunidade humoral quanto a imunidade celular, há um grande comprometimento de atrofia cortical renal e filtração glomerular devido aos desequilíbrios hidroeletrolíticos. O coração vai ficar fraco, então vai diminuir a força de contratilidade, vai diminuir o débito cardíaco, e a gente vai levar a um grande e uma severa consequência de todo o desenvolvimento e crescimento do indivíduo, podendo aumentar o risco de infecção, comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor e por aí vai. E por que pode surgir o edema na desnutrição? Por que às vezes a criança que está muito desnutrida, ela fica toda emaciada com ascite, derrame pleural, derrame pericárdico?
Qual que é o fator que leva a isso? Eu falei lá que na inflamação muito crônica do intestino e na inflamação sistêmica leva a muita produção de radical livre. Quando eu falo muita, é muita mesmo. Não só isso, mas essa criança ela tem uma carência nutricional. Não só de nutrientes importantes para gastar energia, como a glicose e as proteínas, mas também nutrientes fundamentais em complexos de antioxidação, de combate à formação dos radicais livres. Isso leva a uma baixa formação de vitamina, glutationa, enzima antioxidante, ou seja, a gente está aumentando o radical livre e está diminuindo o combate ao radical livre. A gente está ocasionando um grande distúrbio, um grande desequilíbrio na formação de radical livre e no sistema de antioxidante. Essa disfunção ela vai ser ainda mais piorada em uma inflamação, porque tu vai produzir ainda mais radical livre, ela vai ser ainda mais piorada devido à inflamação sistêmica e ela vai se associar ao distúrbio hidroeletrolítico, aquele disfunção da bomba de sódio e potássio. Tudo isso somado leva a muito dano celular, leva a muito dano de DNA, leva a muito disfunção do sistema como um todo. Com isso tudo, pode levar a uma grande desnutrição associada a edema. As bombas não vão estar funcionando, eu vou ter muito radical livre destruindo muita célula, com isso eu vou ter muito líquido extravasando para o meio extracelular. Agora bora falar do marasmo e do kwashiorkor propriamente dito, as duas formas de desnutrição grave. O marasmo ele é chamado de marasmo porque ele significa consumido. É uma criança que ela é naturalmente consumida. Ela depletou absolutamente tudo que ela podia depletar de energia. Todo o músculo, toda a gordura, ela tem somente os órgãos básicos para manter viva. Ela não tem nada de reserva. Ela não tem nada de gordura, nada de proteína. Ela é uma criança com grande depleção de massa muscular e de gordura subcutânea. E vale destacar que essa forma de desnutrição ela é muito mais frequente no primeiro ano de vida, porque essas crianças não têm como obter fonte de energia se alguém não der para elas. A clínica ela cursa com perda da elasticidade cutânea, fontanela anterior deprimida, um olho fundo e face senil, já uma características de desidratação, anorexia com um sinal de fome. Essa criança ela passa muito fome e ela pode até mesmo ter uma leve distensão abdominal. Além disso, ela vai cursar com irritabilidade e apatia, que basicamente é um sinal de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. E ela pode cursar com diarreia crônica justamente por conta da disbiose associada à inflamação crônica do intestino. Já o kwashiorkor, ele tem esse nome porque ele significa que é a doença do primeiro quando nasce o segundo, a doença do filho mais velho. E qual que é a realmente causa disso? Quando uma criança nasce, primeiro filho de uma mulher, ela vai oferecer tudo que ela tem para a criança. Então, ela vai dar de amamentar à vontade, ela vai oferecer tudo para essa criança. Essa criança, até então, ela pode ser marasmática ou não. Por quê? Porque ela pode não obter energia suficiente para ela poder se formar e criar massas de reserva. Mas beleza, a mãe pôde nutrir essa criança, a criança não tem marasmo, ela pode crescer. Quando nasce o segundo filho, a gente dá tudo o que tem para o segundo filho que acabou de nascer. Ele é muito mais débil, ele é muito mais fraco. Então a mãe dá muito mais enfoque para a criança, ela dá todo o leite que ela tem para a criança que acabou de nascer. Enquanto o mais velho, ele vai comer o que tem. Ele vai comer farinha, ele vai comer arroz. Ele tem aqui uma deficiência de proteínas. Então no marasmo eu tenho uma deficiência principalmente de energia. Eu não tenho de onde obter energia. No kwashiorkor eu até às vezes tenho carboidratos. Às vezes eu tenho consumo energético, que eu não tenho proteico. Eu não tenho consumo de leite. Por conta disso, eu provoco uma desnutrição que ela é muito mais cursada com aquela formação de edema. O que eu falei no desequilíbrio hidroeletrolítico, no distúrbio hidroeletrolítico, no desequilíbrio do sistema de antioxidante. Aqui é a doença do primeiro filho quando o segundo nasce, porque quando o segundo nasce, ele fica com todo o leite. A criança mais velha não vai ter leite, ela somente ingere carboidrato. Aqui é uma desnutrição principalmente proteica. E ela é mais frequente em crianças mais velhas, justamente porque nessa idade é que nasce a criança mais nova. E ela tem uma taxa de letalidade muito maior por cursar com um distúrbio muito mais sistêmico. Ele cursa com edema bilateral e ascendente, pode ser no corpo inteiro, membro inferior, abdômen, cavidade pleural, cavidade pericárdica, periorbitário, onde for.
vai ter dermatose, despigmentação do cabelo e sinal da bandeira no cabelo, porque isso aqui é falta de proteína. Não tem proteína para formar essas estruturas fundamentais da pele e dos anexos cutâneos. Ela vai cursar com irritabilidade de apatia, por conta do comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. Ela, inclusive, tem perda de apetite, porque ela não tem mais capacidade de sentir apetite. Ela é uma criança com grande comprometimento, que nem consegue mais sentir fome. E ela também vai ter um comprometimento muito grande no transporte de bilirrubina, de lipoproteínas e por aí vai. Isso pode se acumular no fígado, levando a quadro de esteatose hepática e hepatomegalia. E como é que a gente faz a clínica da desnutrição grave? Como é que a gente consegue investigar o que a gente precisa pedir e analisar nessa criança? A gente precisa ver os antecedentes neonatais, como é que ela se formou, se teve algum risco de infecção, teve algum comprometimento na obtenção de nutrientes durante o período gestacional, os antecedentes nutricionais dessa criança, como é que ela começou a alimentação complementar, o que ela come hoje em dia, os aspectos psicossociais que são fundamentais à desnutrição, entender como é que é a relação da familiar, a relação econômica, trabalho, com quem cuida da criança e entender a história clínica dela, se ela tem alguma patologia de base piorando todo o quadro clínico dela. Ao exame físico a gente precisa fazer as medidas antropométricas para avaliar o risco e o diagnóstico dessa criança, se ela tem baixo crescimento, baixo ganho de peso, baixa correlação entre peso e altura. A gente precisa ver na curva de crescimento como é que ela está se desenvolvendo, se isso foi do nada ou já é algo mais crônico. A gente precisa ver a circunferência do braço, porque ele é um indicativo muito importante de prognóstico. Criança com braço muito pequeno tem pior prognóstico em relação às outras crianças. E se tem ou não edema nutricional, podendo caracterizar como kwashiorkor ou não. Inclusive, a criança ela pode cursar o que a gente chama de marasmo kwashiorkor. É uma criança com energético muito depletado que também não tem proteína. Então, acaba cursando também com o kwashiorkor. Pela radiografia, a gente tem que ver a idade óssea dessa criança, que sempre deve ser menos do que a idade com que ela está. A gente precisa pedir, às vezes, um raio-x ou uma ressonância, uma tomografia para avaliar as condições, se não tem uma doença de base, provocando problema nela. A avaliação genética, às vezes, pode ser necessário para avaliar doenças de base. E exames laboratoriais para avaliar como é que está o estado dessa criança nesse momento. E a gente precisa também ficar atento e ver quais são os sinais de desnutrição grave. Os 3 principais sinais são edema, circunferência do braço e peso por altura. Então, quais são qualquer sinal que caracteriza como desnutrição grave? A presença de qualquer sinal já caracteriza. Curva em menos que Z-3 é uma criança com peso extremamente pequeno. Ela tem um braço de circunferência menor do que 115 milímetros, é um braço extremamente fininho, ou ela tem edema em qualquer região do corpo. Ela pode cursar com a desnutrição moderada se ela não tiver nenhum desses sintomas, se ela tiver entre score -2 ou -3, se ela tiver o braço entre 115 e 125 milímetros, ou se ela não tiver edema, ela pode ter desnutrição moderada. E ela somente vai ter desnutrição leve ou normal se ela não tiver nenhum desses sinais. Ou seja, Z maior do que -2, circunferência maior do que 125 milímetros e não tiver edema. E quais são os critérios de internação? São crianças que têm sinais de complicação além da desnutrição grave. Então, a criança que tem edema, que está com vômito persistente, que vai comprometer ainda mais o quadro dela, muito fraca ou muito apática, que está com sinal de infecção, que está com outros sinais de infecções, cianose, com respiração rápida, lesão de pele, diarreia, anemia, qualquer sinal que ela seja um comprometimento sistêmico. E também criança que não aceita comida. Então, criança que no teste do apetite, ela não aceita pelo menos 1/3 do que tu oferece para ela. E qual que é o tratamento da desnutrição grave? O tratamento ele vai cursar com 5 pilares. Combater a infecção, combater a hipoglicemia, combater hipotermia, combater a desidratação e fazer uma terapia nutricional. Vamos ver tópico por tópico, entendendo o porquê de cada um deles. Por que tratar a infecção é tão importante? E por que a gente considera ela de modo geral? Porque toda criança com desnutrição grave, frisem isso, toda criança com desnutrição grave, ela tem um risco extremamente grande de estar infectada
por conta daquela infecção sistêmica que eu falei lá anteriormente. E os sinais de infecção, que principalmente é a febre, eles precisam de proteína. A febre ela é ocasionada por uma ativação do hipotálamo frente a TNF-alfa, a interleucinas, a outros químios e citocinas. Contudo, a criança ela não tem, às vezes, esses compostos, ela não tem proteína para produzir esses compostos. Então, crianças com desnutrição grave, elas podem não cursar com febre. Então, por conta disso, a gente vai considerar que toda e qualquer criança com desnutrição grave, ela tem potencialmente uma infecção e a gente assim vai tratar toda criança com antibiótico terapia empírica. O que vai ser? Se ela não tiver nenhum sinal de infecção, a gente dá simplesmente amoxicilina via oral. Agora, se ela tiver algum sinal de complicação, a gente vai combinar ampicilina com gentamicina e também associar com o metronidazol. Quanto à hipoglicemia, a criança com desnutrição, ela tem um risco muito grande de hipoglicemia e ela é uma das principais causas de mortalidade. Então, a gente tem que observar se ela está com a glicemia boa. Vale destacar que a criança ela pode estar com a glicemia boa e por conta de uma infecção, do nada, ela acabar descompensando. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas crianças. Para isso, se a criança estiver consciente, a gente vai dar soro glicosado 10% por via oral ou por sonda nasogástrica, mais a terapia nutricional, ou seja, mais tudo que ela vai poder comer além disso. Se ela estiver inconsciente, a gente vai fazer a sonda nasogástrica endovenosa, obviamente, ela não tem como engolir, e vai monitorar a glicemia de 3 em 3 horas. Quanto à hipotermia, é a mesma lógica do que eu falei da febre. Às vezes a criança ela não tem metabolismo no corpo, ela não tem geração de energia. Hipotermia está relacionada com maior mortalidade. Então a gente vai tratar a hipotermia para todas as crianças. Todas as crianças têm que estar com temperatura axilar acima de 35 graus, ou ainda retal acima de 35,5. Se elas não tiverem, a gente vai fazer tudo o que for possível para aumentar essa temperatura. Com cobertor quente, aquecedor, lâmpada, contato pele a pele, não importa o que seja. A gente vai aumentar essa temperatura. Qual temperatura é a ideal? Acima de 36,5. E monitorar por 2 a 2 horas, para realmente confirmar se ela está com a temperatura boa. Desidratação é a principal causa de mortalidade. Vamos lembrar que a criança ela cursa com infecção intestinal crônica, com disbiose e com achatamento da velocidade intestinal. Então ela tem naturalmente uma predisposição muito maior a perder líquido, a perder nutriente. Por isso que a principal causa de mortalidade da desnutrição grave é a desidratação. Então, a gente tem que ficar atento a todo e qualquer sinal, principalmente alteração do nível de consciência, olho muito fundo e débito urinário muito baixo. E, obviamente, a gente tem que tomar cuidado se a gente for repor, porque essa criança está naturalmente com o coração mais fraco, esse coração não tem energia. Então, ela pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca, com sobrecarga cardíaca e também devido ao distúrbio hidroeletrolítico. E, por fim, a gente tem que fazer terapia nutricional. Nutrir essa criança para ela poder ter energia. Mas a gente tem que tomar cuidado com a síndrome da realimentação. Às vezes a criança pode descompensar completamente porque ela não tem metabolismo para poder digerir, absorver e lidar com tudo aquilo que a gente está ingerindo. Então a gente vai fazer essa terapia nutricional em 2 fases. A estabilização, que a gente tenta restaurar a função metabólica, indo aos poucos, e depois de ter a função metabólica, a gente vai fazer realmente a reabilitação para ela voltar a ganhar peso e ganhar altura. Agora que a gente terminou a aula, bora revisar a questão que a gente viu lá no início da aula. A desnutrição energética proteica ainda é frequentemente encontrada no nosso país, principalmente no nosso estado. Marque a alternativa correta sobre essa patologia, questão lá do Acre. A forma clínica do marasmo tem como característica a alteração na pele, no cabelo, hepatomegalia e fase de lua cheia. Isso aqui é kwashiorkor, desnutrição proteica, não marasmática. Principalmente alteração na pele, no cabelo e hepatomegalia. A terapia nutricional inicial para o tratamento dos desnutridos graves deve ser hipercalórica e hiperproteica. Na primeira semana de tratamento, não. A criança não tem metabolismo para digerir isso, para absorver e para lidar com esses nutrientes. Ela não pode receber muito. Ela precisa primeiro se restabelecer. Depois ela vai poder ter essa alimentação mais rica. Os sinais de desidratação na criança são difíceis de ser avaliados pela escassez de tecido celular subcutâneo, sendo um sinal clínico muito importante, a frequência e o débito urinário. Perfeito. A criança já pode estar emaciada pelo kwashiorkor. A criança já está com o tempo de enchimento capilar reduzido pelo distúrbio hidroeletrolítico. É muito difícil ver o sinal de desidratação.
O que realmente pode mostrar para a gente de uma forma mais facilitada é a frequência e o débito urinário. A criança não está fazendo urina, a criança está com uma frequência muito alta, podem ser os sinais de desidratação. A reposição de ferro e zinco deve ser realizada na fase de estabilização, junto ao tratamento de infecções e correção do distúrbio metabólico? Definitivamente não, por favor, não. Por quê? O ferro vai piorar as infecções. Ele é um dos principais nutrientes para as bactérias. Então, isso só vai piorar o estado dessa criança. E agora, bora revisar os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Quais são os 4 tipos de desnutrição? Baixa estatura por idade, baixo peso pela idade, baixo peso por estatura e deficiência de micronutrientes. Qual que é o mecanismo fisiopatológico da disfunção entérica ambiental? Então a gente viu que a criança ela vai ter uma desbiose por conta da má ingestão de alimentos, da contaminação fecal oral. Isso vai levar a uma inflamação intestinal crônica. A inflamação intestinal crônica leva a um achatamento da microvelocidade intestinal. Isso vai piorar a digestão e a absorção de nutrientes. Com isso, tu vai acabar levando a um processo de inflamação crônica, levando a uma translocação bacteriana que pode levar a uma infecção sistêmica de todo o organismo. Qual a faixa etária mais comum do marasmo e do kwashiorkor? Marasmo é a criança que come muito pouco, então tipicamente crianças menores de 1 ano, porque elas não têm capacidade de percorrer atrás da própria comida. Do kwashiorkor entre 1 e 3 anos, porque é a criança do segundo quando nasce o primeiro. A criança de quando nasce o irmãozinho mais novo para de receber leite da mãe e assim não tem substrato proteico suficiente. Quais são os 3 parâmetros para avaliar grau de desnutrição? Então a gente tem que ver peso pela idade, a circunferência do braço e presença de edema ou não. E as suas referências na aula?